Ah, Márcio Erlich entrou, agora sim, agora temos Márcio Erlich nas paradas. Cadê Márcio Erlich? Márcio Erlich. Agora nós vamos receber aqui 45 anos de história da propaganda Ai, carioca e brasileira. agora Aí, entrou. Agora, eu imagino que ele já estivesse ansioso, que eu conheço bem esse rapaz. já estava Devia eu estar, aqui, devia todo estar numa mundo. ansiedade desgraçada. Cadê o Toninho? Cadê o Toninho? É porque eu sou novato nisso aqui. Você já é Eu um macaco sei, velho de cara. live. Eu tinha feito uma Eu postagem no sou. Facebook. Eu postei no Facebook no começo desse negócio de lives. Eu postei assim: eu prometo que nunca farei uma live. E aí Aí eu te aconteceu. convidei. Aí Como vim é eu e te você? convidei. Como É. é você? Ah, Renatinha Suter aí. Renata tá ali, Olha Renata tá só, ali. a Renata É. Suter a minha produtora. Ela fica aqui só vigiando, fazendo assim sinais para mim que às vezes eu não entendo, depois ela fica brava, que eu não entendi o sinal. E aí, vamos Cara, lá. que bom, Como cara. é que é? Finalmente Que a gente bom, se tá? encontrou aqui, né? Nesse mundo das lives, né? Que, ó, E- que eu vou te contar, a coisa que me deixa mais sem graça com as minhas lives é que toda hora eu esbarro no Facebook alguém dizendo assim, se tem uma coisa nessa quarentena que eu não aguento mais, é live. Eu falo, "Pô, eu tô Não, fazendo. tá tendo demais, tá tendo live demais, e você vê o Tá seguinte, tendo live demais, é agora, verdade. tá tendo jogo de futebol demais, vai que o Flamengo tinha que jogar hoje, tinha que ter Não, jogo do Flamengo hoje. vai ter. Não fala isso, não anuncia isso. Pronto, o Vitor Vicente entrou, tá vendo? Falou que tinha jogo do Flamengo, o Vitor Vicente veio pra cá. Porque ele é um O cara Vitor que não é ele vascaíno? quer. Ele é vascaíno. Aí ele fala, vai ter jogo do Flamengo. Ele fala, vou ver o Tuninho. Então, meu querido, é um prazer, muito obrigado a todos Cara, vocês que que estão bom, cara. assistindo a Olha gente. só, É gente, legal. eu tinha prometido ao Márcio que eu vou deixar ele falar a hora inteira. Eu só quero contar uma história que para mim foi muito importante, me tocou muito no momento mais jovem da minha carreira. Já fui jovem, já fomos jovens. Nós E não o somos Marcioli mais. falou que não vai nem ver. Já fomos Como nós jovens. não, não somos mais? Não somos mais? Faz de uma semana para cá eu estou me sentindo mais cansado. Mas assim, eu era um jovenzinho criativo abusado pra caramba e estava tendo uma eleição do Clube de Criação numa churrascaria em Botafogo. E o José Monserrat Filho, que foi o fundador do Clube de Criação do Rio de Janeiro, o cara que deu ideologia para o clube, um cara da maior importância, da maior importância. E ele falou assim, estava fazendo um discurso e eu era da outra chapa. E ele fazendo discurso, eu falei assim, eu quero fazer uma parte. Garoto, né? Quero fazer uma parte, sacudir meus cabelinhos. Aí ele, não, agora não. Agora eu estou com a palavra. Aí eu já tinha bebido umas cervejinhas, levantei e falei, ditador! E caí sentado, você descreve isso para mim sempre, né? E caí sentado na cadeira, lívido, né? Você usa esse termo sempre. Juninho, eu vi você pálido, lívido, sentado na cadeira, te joguei dentro do meu carro. Eu chamo esse capítulo de Uma Brasília Amarela e um Jovem Criativo Aflito. E você falou, vamos comigo lá na tribuna da imprensa entregar a coluna, você sair desse lugar. Você me salvou ali. E eu Exatamente. passei o, re... A coluna era eu passei o publicada resto numa da noite sexta-feira. calado. Eu passei o resto da noite calado, depois que eu falei, ditador! E aí ficou aquele silêncio, ninguém me apoiou. Aliás, a coluna era publicada na sexta e eu tinha que levar o material na Isso, quinta-feira, aquele jornal. Quer dizer, isso isso, aconteceu isso, numa quinta-feira, já isso. tinha que Rosália parar. Amendoeira, um beijo, Você, querida. E aí você você, foi me amparar. Eu estava você muito estava nervoso. arrasado, muito, muito. Você estava arrasado, Porque ele era o meu porque ídolo. Ele era meu ídolo. Eu jamais falaria isso se eu não estivesse bêbado. Entendeu? hoje não tem aqui, né, para as pessoas que estão assistindo a gente, que não conheceram Monserrat, não tem mais esse grande líder da publicidade carioca, né, como era o Monserrat para o Clube de Criação. Ele foi o cara que inventou o Clube de Ele. Criação. Então, o que acontece? O Monserrat era ídolo, assim, né, aquelas coisas assim, Monserrat. E você Verdade, gritou o verdade. ditador para Monserrat. Eu falei, Botani, Não, eu estou indo lá para a tribuna, vem comigo para se acalmar, fomos conversando. Ah, vale vir, vale vir. Então tá bom. Tintim, tintim a todos vocês que estão maravilhoso. assistindo. Maravilhoso. Maravilhoso isso, cara. Essa história eu nunca vou esquecer. E aí, você me botou naquele Brasília amarelo Hum, e nós fomos lá para a tribuna da imprensa com o jornal que você já tinha tido uma história pregressa que eu só soube hoje quando a gente conversou. Queria que você exatamente, me contasse exatamente. as suas Então, vocações anteriores. então, o que acontece? Por que eu estava lá na tribuna da imprensa fazendo essa coluna? Eu comecei a minha carreira com jornalismo, minha aproximação
com o meio de comunicação porque eu queria ser cartunista. Eu já era metido a fazer gracinha, né, no meu grupo, sempre dentro do meu grupo, fazendo minhas piadinhas, né? E era a época do Pasquim. O Pasquim foi um negócio avassalador naquela época. Todo mundo lia o Pasquim, porque com Pasquim com Jaguar, com Ziraldo, com os... Meu Deus do céu, gente maravilhosas. E, rapaz, eu falei, cara, que legal que essa possibilidade de você fazer humor através de desenho, através de cartoon, através de história em quadrinho. Pô, de repente eu podia testar esse tipo de coisa, testar essa história. E comecei a tentar fazer cartoon, né? E numa dessas eu conheci o Adail, um cartunista, né? E o Adail, não sei se as pessoas conhecem hoje, ele foi um cartunista bacana, cartunista de jornal. O Adail me deu a seguinte dica: cara, para você começar dentro de jornal, como cartunista, tenta começar como diagramador. Porque você é que controla a página, você é que sabe os espaços que a página vai ter. E aí, de repente, fechou o jornal, sobrou um buraco, né? Em vez de botar em calhau de publicidade, bota o seu cartão, bota a sua ilustração. Faltou o cartunista, chama o cara do calhau. Chama o cara do... Exatamente, pô, o que faz? Não tem Muito anúncio, bom. não tem matéria, Muito bom, chama... né? E aí o cartunista boa. fecha uma piadinha, bota uma piadinha correndo lá no jornal. E aí, rapaz, foi a primeira vez que eu entrei num jornal, no Diário de Notícias, aprendendo a diagramar, né? Então, eu vim da cozinha do jornal, né? Hoje, como muitos diretores de arte do tempo começaram na cozinha da agência, fazendo Estúdio, né? estúdio, né? Fechando o anúncio, montando o anúncio e depois se tornaram diretores de arte. Eu entrei dentro dessa área de comunicação, diagramando no jornal, aprendendo a paicas, como é que era aquela palavra, né? Fazendo cálculo de como é que o texto cabia dentro daquilo ali, né? E foi interessante, porque eu comecei a me encantar por esse universo. Na época eu fazia medicina na faculdade de medicina. Quer dizer, era colega de quem, você? De faculdade? Eu era colega de um rapaz chamado Vanderlei Gonçalves. O Mundial. Vanderlei com aquela voz. O Mundial, que hoje também é meu otorrinolaringologista, né? Ele foi meu colega da Faculdade Nacional de Medicina ali na URCA. Então foi nesse meio que eu acabei entrando dentro de jornal. Numa dessas eu já comecei a fazer história em quadrinho, bati na porta do Pasquim, procurei o Jaguar. O Jaguar vira para mim, olhou e falou assim: teu desenho é legal, mas está muito parecido com o Sig, que era o quadrinho que ele fazia. Então não cabe aqui no Pasquim, não. Mas você podia dar um pulo lá na tribuna da imprensa. Que tal você dar um pulo lá na tribuna da imprensa? Eles não têm cartunista. Fui eu, com a minha pastinha debaixo do braço, bati na porta da tribuna da imprensa e falei: olha, eu tenho um trabalho aqui, começa amanhã. E eu comecei a publicar os meus cartões, minhas histórias em quadrinhos, o Sir Lancelot, que era o personagem que eu tinha, na tribuna da imprensa já nos anos de 1960 e poucos. Isso já tem... Já não sei nem que ano que começou o Sir Lancelot na tribuna da imprensa. Então você era moleque, você fazia isso quando era moleque ainda. Eu fazia isso quando eu era moleque. Isso foi mais ou menos 67 e 68, se não me engano. 67 e 68. Ou seja, de imprensa eu já tenho muito tempo. Muito tempo que eu estou dentro de jornal. E aí brincando, fazia também meus anuncinhos. Né? Já botando meus anuncinhos nas publicações que a gente fazia. Quer dizer, já estou nessa brincadeira há um tempinho. Né? Agora, bom, como é que eu entrei? E seu primeiro emprego era secretário gráfico, é isso? Quer dizer, na verdade, eu na tribuna da imprensa, quer dizer, com essa história de estar na cozinha, eu aprendi a ser secretário gráfico. Eu ia para a tribuna, eu ia lá para a oficina da tribuna da imprensa no fechamento, fechar a matéria ainda era clichê. Não tinha esse negócio ainda de offset.
Não tinha Tinha offset, calandra, não tinha né? Tinha montagem de calandra. papel, não. Era calandra. Você pegava o anúncio, o cara os anúncios, você pegava os textos, o cara batia, gerava em chumbo, nas tirinhas, o Ó, clichê tem da alguém, desculpa fotografia era clichê. interromper, mas eu quero saber quem é esse safado. O Toninho Lima entrou. Queria saber qual é o amigo que está sacaneando. Ah, é algum amigo de sacanagem. Pode ser, sei lá, Felipe Rodrigues, é um desses meus amigos queridos aí, Mas era divertido, que me você sabe que adotou para entrar na minha live. maravilhoso estar dentro de jornal, acompanhando a oficina, acompanhando a montagem do jornal. Estourou o texto, aí você tem que cortar, você tem, sabe, tudo manipulado ali. Quer dizer, eu não caí de paraquedas nessa profissão, como muita gente acha, né? Eu venho lá do comecinho, já da humildade de estar dentro da redação, né? Dentro da oficina da redação, inclusive. Né? E agora, como é que eu caí no jornal? Como é que eu caí nessa história do colunismo? É que muita gente Pois é, o colunismo publicitário. Você que eu estava no estou jornal, há jornalismo 43 anos normal. fazendo outra coisa, escrevendo sobre várias coisas, escrevendo até, inclusive, sobre história em quadrinhos. Eu cheguei a ter como assessor, né, uma coluna sobre história em quadrinhos. E aí a Márcia, que era minha mulher na época, a Márcia Brito, a Márcia começou a trabalhar na Haroldo Araújo. Márcia começou a trabalhar na Haroldo Araújo como RP, e nessa, o contato dela com o RP, contato com a imprensa, ela virou para mim um dia e falou assim: Márcio, tem um negócio, cara, que é colunismo publicitário. Tem um tal de Jomar Pereira no Globo, cara, e todo mundo fica louco com ele, paparicando o Jomar. Jomar Pereira da Jomar Silva. Pereira da Silva. É. Né? E esses caras, eles vão para as agências, eles viajam o Brasil inteiro conhecendo as agências. Né? Eu falei, pô, interessante, pô, podíamos começar a escrever sobre publicidade também, que é uma coisa que a gente gosta, que a gente acompanha. E aí eu já estava dentro da tribuna da imprensa, eu falei com o Elinho Fernandes Filho, o filho do Hélio Fernandes. Cara, eu estou com essa ideia aqui, o que você acha, né, da gente começar a escrever sobre publicidade? E aí nasceu a Janela Publicitária, cujo primeiro... Cara, olha, o Jomar acabou de entrar. Só que aí, Acabou de entrar o Jomar Pereira aí. Jomar entrou aí, olha só, Entrou aí. E Jomar era meu ídolo, cara. Jomar era o parâmetro do colunismo brasileiro, cara. Quem queria escrever sobre publicidade tinha que seguir o Jomar, cara. Pô, imagina. É verdade. Ele era um padrão, era um standard. Era um standard. E escrevia bem. Ele era um cara que, sabe, não arranjava polêmicas, ele escrevia sobre o mercado. Quer dizer, era um sujeito de muita importância e foi meu modelo, né? Até um certo ponto, porque não adianta que eu sou um bad boy. Não adianta. Não, aí mas você gosta de uma polêmica, é a diferença. Exatamente, eu gosto. Mas aí a Marcinha Brito falou assim, pô, tem um negócio de coluna publicitária aí que deve ser muito bom esse negócio. Então, vamos lá. Só que aí o que acontece? Eu, nessa época, eu estava no Globo. E a Márcia, como estava numa agência, não ficava bem assinar com o nome dela. Então a gente criou um pseudônimo, né? Márcia Brito, Márcia B. Aí ela começou assinando Márcia B. Né? E eu editava e fazia os editoriais. Tanto que o primeiro editorial foi um editorial sobre o macaco da campanha do King Kong, do Clube de Criação, onde eu comecei a me aproximar do Clube de Criação. Até que aquela campanha do cartaz de cinema, né? Cartaz de cinema. Que o Clube era do Shimamoto o cartaz, do Júlio Shimamoto. E ele foi o vencedor, exatamente. Só que o Chiquinho Luquini disse que você está com a voz do Crivella. Chiquinho Luquini está falando isso para você. Pô, rapaz, me deixou deprimido agora. É o Crivella que cuida das pessoas. Não. Cara, e aí você começou a sua primeira cobertura foi desse primeira matéria que eu escrevi sobre publicidade foi uma história sobre o cartaz de cinema, sobre o cartaz do King Kong. Por quê? Porque ganhou, mas não levou. Essa história, não sei se a turma de hoje não conhece. O Clube de Criação fez essa campanha, um concurso, porque o King Kong ia ser lançado no Brasil. Você imagina King Kong, o tremendo filme famoso, refeito, refilmado. Então ia ser o primeiro cartaz feito por um brasileiro. Então foi um cartaz lindo. E paralelamente mandamos uma lei para o Congresso para tentar todo cartaz de cinema no Brasil tem que ser feito.
É, um deputado JG de Araújo Jorge. Acontece o seguinte, isso. o Chima fez um cartaz lindo, com o King Nossa, Kong rolando uma síntese, pequena né? lágrima, Síntese, síntese, só o olho. triste, triste pelo amor dele pela menina, que, né, era Faye Dunaway, se não me engano, que era triste. Faye Dunaway, exatamente. Na nossa versão, sim. Tem uma versão Na mais nossa moderna. versão mais nova, na nossa versão mais nova, na primeira versão, não lembro. Né? Triste, triste lá. Os caras da distribuidora fazem que, porra, que macaco triste, o quê? Imagina, porra. Isso não Não era vende. Faye Dunaway, não, hein? Não era Faye Dunaway, não. Já estão Era respondendo aí quem é? Jessica Lange. Era Jessica Jessica Lange? Lange. É, É mesmo? A Faye Dunaway é. foi. Então, tá vendo? Olha só. Tô com o Faye Dunaway na cabeça. Ela Jessica tá Lange. querendo Não foi telefone. ninguém que Jessica falou, Lange. não. Foi eu que lembrei. Eu que lembrei, Lembrou? tá? Jessica Que bom, Lange. que Eu bom. mesmo lembrei. Mas, olha, mas Resultado a da produção já, a brincadeira. produção já veio avisar também. Aí, tá aí. O Gijo já falou. Então, aí o que acontece? É, Ganhou, mas não levou, porque não veio, porque segundo a distribuidora de filme, o cartaz do Criativo não vendia e ela usou o cartaz original, o cartaz lá de é. fora. Né? E E eu era escrevi uma, sobre isso, eu escrevi sobre é. essa história. E também E era um foi clássico isso. aquele cartaz do Internacional, né, E cara? lá Assim, se também vão, era um quer dizer, clássico. para até ajustar a data, lá se vão 43 anos. Quer dizer, a Jamela nasceu em É. julho de 1977, ou Mas seja, eu sou 15 de redator julho. e arredondei, porque eu acho mais bacana 45. Muito mais bacana, muito mais Eu sou bacana. Quer dizer, redator, cara, posso dizer. criativo. É, E criativo. você e Vanderlei são os caras desse mercado que eu conheço há mais tempo. Não, eu diria até que você evitou que eu fosse torturado, morto e jogado num valão no início da minha carreira. Me jogando dentro daquela Brasília e me tirando daquele local. Mas bons Eu nunca tempos, me era bom, senti tão oprimido na minha vida. Vamos lá, nós nos cara. divertimos muito naquela época. Eu Foi acho bem que hoje se bacana, diverte cara. também, não E aí sei. nasceu o colunista publicitário Márcio Erlich. Muita gente acha que você Nasceu. nasceu isso, né? Que você já era isso desde que nasceu, né? Exatamente. Olha, Mas não, quer dizer, eu gosto desse negócio, quer dizer, eu acho que a aproximação, o trabalho de colunismo para mim, né, além de eu ter vivido, né, as entranhas da era de produção, né, eu também, o fato de ter sido ator, de ter trabalhado como ator, também me deu uma vivência. Esses bastidores, hoje eu me sinto muito à vontade para analisar um comercial por conta disso, porque eu já tive dentro dos bastidores da produção. Né? Eu não sou um jornalista que cai do céu. que vai pelo gosto, né? Só. Ô, Entendeu? Márcio, uma coisa que pra gente, Eu sou envolvido. uma coisa que não entrou na nossa pauta e que tinha que estar, né? O Márcio Erlich é ator, né? Márcio Erlich, Exatamente. como advogado, Quer como dizer, médico em novelas da Globo. o Eu lembro de um Marcelis advogado. tentou ser ator, mas porra, né, não é a minha praia. É engraçado isso, né? Eu talvez por essa questão, o jornalismo atrapalhou a vida do ator. O jornalismo faz a gente ser muito racional. O jornalismo faz a gente ser muito analítico, né? Prestar E o muita atenção ator nos tem que detalhes. viajar. Exatamente, né? E o ator tem que viajar, cara. O ator tem que incorporar o personagem, né? Ao ponto de que não é mais ele é o personagem que ele está vivendo. Mas aquele A com polvo na cabeça do detetive do Prédio Azul, minha neta adora. gosta, né? Que bom, aquilo lá foi divertido. Aquele personagem é a sua cara, mano. Aquilo lá foi divertido. Até Aquele porque era um polvo médico, na cabeça. né? Era um médico. É. Aliás, como parênteses, eu trabalhei mais como médico em televisão do que na vida real, porque eu É acabei. verdade, né? Você estudou medicina, mas só foi médico Eu na estudei TV. medicina, me formei, eu sou médico, eu pago o CRM até hoje, né? Mas, Pago até hoje, porque se por acaso eu for preso, eu quero uma prisão especial, porra. Você nem se vai, não, eu não, eu vou ser jogado no balão mesmo. né? Bom, Marcos, como você é um Então é isso. jornalista muito analítico, sempre foi, e a sua coluna sempre marcou muito por essa questão que você sempre fez de estar analisando sempre o mercado, sempre levantando os assuntos, trazendo à tona as coisas que você acha que são importantes. Eu queria ouvir um pouco da sua visão do mercado de publicidade atual
E o que você imagina que vai ser o futuro desse mercado? Se é que para você existe um mercado de publicidade, né? Na verdade, Tem gente existe que já está... eu sou contrário a esses termos que a gente usa, ainda de publicidade, propaganda. Isso é muito confuso no Brasil, né? Você vê que os termos que a gente usa aqui não tem nada a ver com o que acontece lá fora, né? Você vê que, por exemplo, publicidade, publicidade, quando você lê um diário oficial, quer dizer tornar público. Não tem nenhuma relação, né? Ah, o Então, Gustabai entrou aí. nós não temos o advertising, o conceito advertising, né, que é a tradução exata, o sentido. Até porque propaganda, que a gente mistura como sendo também um sinônimo, propaganda é o conceito da mensagem feita com um viés político para poder divulgar uma mensagem, né, ideológica, vamos dizer assim, não é? Quer dizer, isso é que é propaganda lá fora, né? E a gente chama propaganda misturada com publicidade. Isso posto, por que eu estou falando nesse tipo de coisa? Porque, na verdade, nós fazemos a comunicação de marcas. A comunicação, para mim, o termo correto seria comunicação de marketing, ou seja, uma comunicação voltada para um determinado objetivo, uma comunicação voltada para resolver um determinado problema, né? A criação foi trazida para isso por ter a solução inteligente, atrativa para o público para resolver esse problema. A nossa atividade sempre foi isso. A atividade de publicidade sempre foi criação. E isso é que eu tenho pena de ter se perdido. E não é por acaso que, quando nós começamos, Toninho, você vai lembrar disso, profissionais de outras áreas eram cooptados para vir trabalhar em agência. Era muito comum você ir buscar um cara que tinha um texto bacana no jornalismo. Você pegava o cara escrevia bem, era inteligente, divertido. As agências chegavam lá, pegavam esse cara e traziam para dentro dela. Pô, vem cá, você não quer trabalhar em propaganda? Quer dizer, não é por acaso. Temos aí Luiz Fernando Veríssimo. Por que o Luiz Fernando Veríssimo, no começo da carreira dele, ele não foi publicitário? Não é? Quer dizer, esse era o princípio da coisa. E eu acho que isso se perdeu. Essa coisa do eu... Essa mescla de experiências, né? Que você essa mescla, entendeu? Porque aí... Isso enriquecia, né, o ambiente publicitário. Muito, era fazer você estar. Era que nem, não tem aquela história do eu não sou governador, eu estou governador, não sou político. Então, eu não sou publicitário, eu estou publicitário. Eu acho que isso era uma coisa que enriquecia muito a atividade. E é uma coisa que uma faculdade no Brasil foi obrigada a seguir regras, a seguir normas do MEC, para que pudesse a faculdade do Amazonas ter o mesmo parâmetro da faculdade do Rio, né? Ela engessou. A prova do que eu estou falando... e bases, né? A prova do que eu estou falando é a necessidade dos cursos de portfólio, né? Clube de Criação, a SPM foram obrigados a criar cursos de portfólio, que é para poder fazer os caras começarem os caras terem a oportunidade de pensar mais criativamente, né? É uma boa análise essa, Márcio. É uma boa análise, porque eu acho que essa mescla de pessoas... um dos melhores redatores que eu conheci em toda a minha vida, foi meu grande mestre, meu grande ídolo, era arquiteto de formação, Mauro Matos. Olha aí, tá vendo? Aliás, eu estudei, eu não me formei, porque eu saí da faculdade, fui estagiar, deu para comprar um carro, eu vagabundo, larguei tudo, mas eu fazia design na PUC. Olha só, então isso te dá como redator uma visão também dos dois lados. Pois é, o outro era arquiteto. Exatamente. Tinha muito advogado que escreve bem, que cria defesas. Que sabe argumentar. Né? Sabe argumentar. Exatamente. Isso mesmo. E foi para tinha gente de todas as áreas. Eu acho que isso se perdeu, sabe? Esse é um dos caminhos que fizeram a coisa se perder um pouco. E é claro, a internet a internet acabou jogando uma pá de cal. É interessante, eu acabei de ler, esqueci o nome do carinha que escreveu, o cara que escreveu na revista da SPM. A SPM tem uma revista de jornalismo muito boa, muito bem feita,
com matérias traduzidas e matérias bom nacionais. Bom e saber, que eu li boa, muito boa, muito boa. Vale a pena ler. É uma das melhores publicações sobre jornalismo, né? Analíticos. E uma das matérias que tem lá, ela fala que é o seguinte, que as redes sociais, elas possibilitaram o sujeito a encontrar, publicado como se fosse a verdade, aquilo que ele pensa. Né? Quer dizer, isso é extremamente confortável. Eu acho assim, eu vi na internet, o cara que acha que a Terra é plana, ele vai fazer uma procura no Google sobre Terra plana, vai encontrar associações de terraplanistas. Ou seja, eu falei... claro, se você dá um Google, você acha o que você quer. Né? Então, você acha o que você quer. Exatamente. O Adilson Xavier é advogado, está lembrando o Marco Machado aí. Ó. Olha aí. Marco Machado. O Adilson é formado em Direito. Exatamente. Então as redes sociais, a internet, com essa coisa de permitir da geração de conteúdos não ser mais controlada, porque até a nossa época a geração de conteúdo era controlada, eu tinha acesso a um jornal. Eu escrevia na Tribuna da Imprensa, isso o leitor só poderia entrar na carta do leitor. Né? Ou então, daí até que, naquela época, surgiu a imprensa alternativa, porque não tinha acesso aos grandes jornais, surgiram jornais como Opinião, o próprio Pasquim, de quem eu citei, né? Para poder ter liberdade de outras pessoas botarem a sua opinião. Mas agora não. Agora qualquer um coloca a sua opinião. O cara cria uma fake news e milhões de pessoas acreditam naquela bobagem que está colocada ali, sem que pesquisem. Isso, obviamente, essa coisa de gerar conteúdo distorceu o mercado barbaramente, porque o conteúdo gerado gratuitamente por qualquer um fez o cliente achar que a internet é de graça e a criação não precisa ter um pagamento à altura. Isso é um problema que todo mundo que trabalha com a internet até hoje discute. Legal, estamos encaminhando para as agências cada vez mais atuarem. Mas como é que você ganha de uma maneira justa que você possa pagar bem um profissional? Como justo, se remunera, né? Como se remunera? Estou falando das agências, não estou falando dos profissionais, não. Estou falando assim, como se remunera as agências. Como se remunera, exatamente. Nós perdemos. Então, eu acho que tem esse negócio e eu vou gerar polêmica, vou brigar com muita gente de associação do mercado aí, a coisa da Lei 8666, da 4.680. 4.680. Da 4.680, com a história da comissão de veiculação. A comissão de veiculação e esses honorários, essas coisas todas, essa maneira desviada de você receber e se remunerar com uma agência, desviou o processo. Né? Hoje, por exemplo, uma agência... Muita gente discorda disso, né, Márcio? Não, muita gente discorda porque é cômodo, né? É cômodo você botar um anúncio e receber um honorário, né? Eu fecho com o nosso querido Júlio Ribeiro. Nós trocamos a 4.680 pela parceria, onde o cliente exatamente. É a faca e nós somos o pescoço do peru, né? Então, nós temos que... Júlio Ribeiro autêntico. O grande problema do mercado hoje é como explicar para o cara que internet também é uma coisa inteligente, é uma coisa que necessita gente boa, que necessita gente criativa, inteligente fazendo, sendo diferente. Quando o sobrinho dele tem um site que bota as notícias que ele quer e o que o cara faz. Então, antigamente não. Antigamente era uma coisa... E que eu sentia isso, né? Eu sentia isso. O dono da agência falava com o presidente da empresa, do presidente do cliente. Hoje, isso não existe mais. Eu não estou sendo saudosista, eu estou só fazendo a comparação não, sem saudosismo, do que nós perdemos. Eu estou fazendo uma análise do que era e do que é hoje. Né? Então, você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo? Mas você tem um vislumbre de futuro ou você prefere fazer a análise só do momento mesmo? Você consegue imaginar para onde a gente está indo? Eu acho difícil você imaginar para onde se está indo.
se o mercado não se unir para combater esse tipo de coisa. O que acontece é que Já tem um movimento em São Paulo, né? Tem um movimento de um cara que é sócio do Giovanni, inclusive. Célio alguma coisa, que tem um movimento contra os 90 dias. Célio Ascar Júnior. Bom, bacana o movimento deles. Cara. Que é ótimo, foi um cara que... Você quer ver uma coisa interessante? Por que o Célio levanta uma coisa como essa? Porque o Célio não vende agência de propaganda. O Célio vende agência de promoção. O Célio vende uma agência de live marketing. O Célio aprendeu, como todos os caras de agência de promoção, que não se ganha dinheiro com veiculação. Você ganha dinheiro com aquilo que você produz. Não tem conversa num evento. No evento eu não tenho... É verdade. Eu não ganho percentual do hotel. Eu não ganho percentual do cara do buffet. Num evento eu preciso ganhar dinheiro com o trabalho que eu boto lá. Né? Então, o Célio consegue levantar uma tese como essa porque ele tem essa experiência. Ele está brigando por essa coisa de pagar a 90 dias, de se achar que a agência é banco. A agência não é banco, né, pô? Nem produtora, que o nosso Acioli está brigando aqui no Rio também por isso, né? Vamos falar do Acioli também, que ele está nessa luta aí, levantando essa bandeira aí também. Acioli brigando é redundância, né? Não sei, eu nunca briguei com o Acioli, nunca briguei com ele. Agora é o seguinte, vamos apimentar um pouco a nossa conversa. Eu vou te fazer uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta escrota. Estou até com medo. É o seguinte, o prêmio Colunistas pagou, ganhou? Ih, rapaz. Ô, Toninho, como é que você revela... Não, porque senão eu estou te devendo uma grana. Não. Como é que você revela uma coisa? Porque você foi jurado do Colunista quantas vezes já, pelo menos? Pois é, fiquei rico na época, inclusive. Então, exatamente. Quer dizer, eu sempre rachunchei com você agora vai e conta isso para as pessoas também. Você lembra quando a Giovanni foi 3 vezes seguida agência do ano? A gente fez o filme da terceira vez, a gente fez um filme com o pessoal do Cacete Planeta, que eles iam levar pegar a mala de dinheiro com a Dilson para levar para você. Então, tem essa história. Tem essa, é claro, né, nós vivemos tem aquela história do jus esperneante, né, o direito do cara o direito de espernear, né? É o direito de espernear. Né? E aí cai muito em termos em relação a Rio de Janeiro, que é a postura do carioca em relação aos jornalistas, aos colunistas e ao prêmio. Mas você, estou falando você, agora eu vou devolver essa pergunta para você. Estou devolvendo essa pergunta para você, que foi do júri pelo menos umas 4 ou 5 vezes, no mínimo. Manda. Não, fui várias vezes. Rio, Nacional, Bahia, Nordeste afora aí. Você é testemunha. Eu rachei alguma grana com você. Comprei 4 apartamentos. Então, olha, olha, outros que são... Vai perguntar para mim, cara, depois eu não consigo falar sério. Não. Ô, Márcio, isso foi a brincadeira que a Giovanni fez, foi a resposta óbvia para isso, né? Foi uma brincadeira que era para passar o filme lá na hora da entrega do prêmio para você. Era a forma de dizer o seguinte: isso é uma piada. O colunista está fazendo 53 anos. Né? 53 anos. Né? Seria difícil você manter o prêmio até hoje existindo, se houvesse cambalacho. Eu tomo até o cuidado, né? Quem já esteve no júri comigo, você sabe que eu raramente voto. Quem já participou do júri comigo, eu sou um coordenador do julgamento, né? Ajustando para que não haja discussões, para que não haja muitas brigas, a gente consiga chegar a uma conclusão do que é o melhor na conversa. E você que já esteve lá, olha, quem já esteve lá dentro? Você, Dudu Almeida, Rafael Laclos, a Débora Tenca da área de promo, Chiquinho Lucchini, que está nos assistindo agora, Marilu, que acabou de entrar. Marilu está aí também, Marilu está aí. Não, ela entrou. Ela voltou, porque ela estava aí já. Foi jurada aqui. Bruno Richter foi jurado conosco.
E todo mundo acompanha como isso. Eu não voto quase. Eu chego, todo mundo, teve um consenso, as pessoas votaram, deu maioria, para mim, é o voto de É isso. vocês. Entendeu? Ah, eu sei disso. Então eu até tenho prazer. Chama uma dessas pessoas. Eu sempre já convidei isso. Uma dessas pessoas que diz que o colunista é vendido, participa. Vem participar do júri do Prêmio Colunistas com a gente. Vamos lá, participa. É interessante isso, né? Que, é uma coisa que agora você falando, eu fiquei pensando, fazendo um esforço aqui de lembrança. Eu não consigo citar essa pessoa. É engraçado, que é uma voz que não tem cara, né? Assim, é uma coisa Exatamente. que a coisa nasce do nada, assim, mas não tem assim uma pessoa que você diga assim, o cara bate no peito e diz isso. Não tem. Mas isso é o mesmo mecanismo que hoje se chama de fake news. Você cria um negócio que chama a atenção e atende então eu não ganhei o Colunistas por causa disso, porque eu não dei dinheiro. O cara fez um trabalho que não era bom, não ganhou, porque outra coisa, todo mundo acha que o seu trabalho é bom. Isso a gente tem que saber. Isso eu entendo psicologicamente, eu entendo esse mecanismo, né, Toninho? Pô, eu botei um troço na rua. Para mim, as matérias da janela são do cacete. Porra, eu sou um puta de um jornalista, porra. Meu texto é maravilhoso. Imagina. Então o cara. A vaidade, né? A vaidade e o desejo também de ganhar um prêmio, né? De que, pô, vou chegar em casa, vou mostrar para minha mãe, né? Vou mostrar para minha mulher. Mas, de repente, ele não chegou lá, cara, entendeu? A gente sabe. E você que já julgou colunista sabe que a gente é muito condescendente. A gente percebe quando houve um caminho criativo. Mesmo que ele não tenha sido aquela coisa espetacular, ele não vai levar o ouro, ele vai levar o bronze, porque você sabe que é preciso valorizar. É preciso que o cara saiba que ele está quase encontrando o caminho. Né? Exatamente. Esse é o nosso raciocínio. O Prêmio Colunistas, esse é o direcionamento que eu, como jurado do Colunistas, dou. Nós estamos ali. Para que serve o prêmio? O prêmio serve para fazer você reconhecer alguma coisa boa, reconhecer que o trabalho estava num caminho certo. Né? Esse é que é o objetivo, é você criar exemplos. Então eu vejo que se um cara, se tem um belo texto, mas o layout não está bacana, se a direção de arte não está bacana, por que eu vou prejudicar o redator? Entende? Deixa ele no shortlist, deixa ele como bronze. Um monte de gente dizendo que da importância do colunista aí, só para você saber, tá? O Didi tá falando aí, o Bruno Richter já falou, todo mundo... O bacana do colunista é que ele muitas vezes é o primeiro prêmio de quem está começando, isso eu sei disso. Isso é porque ele é um prêmio de acesso, né, Márcio? É um prêmio de acesso, eu acho. É o grande prêmio brasileiro. Eu acho que 53 anos. Ele não tem que ser comparado com outros. Ele é um prêmio diferente dos outros. Você está com quantos anos, você falou? Eu agora estou com 37, 38, né, meu amor? 38. 45 de janela e 38 de vida. É um negócio meio difícil fechar a conta. Então, veja você. Mas assim, como diz o Gustavo, está dizendo aí. O Gustavo não, acho que é 1121, não sei quem é o Gustavo, é 1121. Pode ser que seja a sócia dele, tá falando. Muito orgulho de ganhar e de receber na festa. É isso mesmo. Então, é um momento bacana da vida, né? A noite do colunista. Enquanto eu tiver condições de estar fazendo, eu vou fazer. Contando com a ajuda do mercado, eu acho que é uma coisa importante. Falando nisso, você vê possibilidade esse ano ou só ano que vem? Essa é uma discussão que está rolando demais entre nós do Prêmio Colunistas. Né? Eu estou ouvindo o mercado, eu queria saber, até vocês que estão me ouvindo, depois se puderem se manifestar, escreve para mim, você já respondeu. Né? É interessante que o mercado está um pouco dividido. Muita gente quer que aconteça, muita gente conseguiu botar trabalho na rua. Né? Mas eu sei que foi um ano muito difícil, nós tivemos que ficar fazendo trabalhos só baseado em Covid, só falando de Covid, né? E uma redução muito baixa, de oportunidade que o cliente tenha dado para você fazer um trabalho criativo. Mas tanto que, no regulamento novo que nós estamos fazendo, porque pelo menos Brasília e São Paulo já disseram o que querem. No novo regulamento, estou dizendo para você em primeiríssima mão, está incluída a categoria trabalho relativo
a pandemia de Covid-19. Covid-19. Então, nós vamos ter uma categoria específica para julgar os trabalhos da Covid-19. Vamos premiar alguém que falou diferente desse assunto. Né? Essa que é a ideia, porque fazer aí tudo igual, né, que não tenha Se só... o texto começar com neste momento, eu já... se eu estiver no júri, eu já cravo negativo ali. Nós vamos sair dessa. Nós vamos sair dessa, vai passar. Vai passar. Tem que ter um júri rigoroso. Tem que ter um júri rigoroso. Vamos chamar aquele nosso amigo que briga no júri. Então, tem uns que são... Tem uns amiguinhos. Eu sou muito bonzinho. Eu sou muito bonzinho. Ó, o Jomar Pereira, um monte de gente dizendo que deve ter prêmio colunista. Vamos ver se vai ter ano. Eu quero ter um colunista. Eu só quero saber se vai ter ano para o colunista. Ser jurado é uma coisa difícil. Ser jurado é um negócio difícil. Eu ouvi uma vez de um publicitário que ele, sabe, em resposta a um trabalho, a um júri que ele estava, esse publicitário, ele me contou que nesse júri que ele estava, ele começou a chegar, a ficar todo de maneira desgostoso, que ele exclamou: eu queria ver vocês fazerem na agência de vocês o que vocês estão querendo que as outras tivessem feito nesses trabalhos. Pois é, tem uma coisa também de você lavar a alma das suas frustrações ali naquela mesa de júri, né? Exatamente. Tem que tomar muito cuidado para você não botar o teu problema na mesa, né? Exatamente. Eu acho que até por conta disso é que eu, no júri do Prêmio Colunistas, eu procuro dar uma mesclada. Eu tenho um cara que é de planejamento, atendimento, tenho um cara de criação, né? Tenho um cara de promo, tenho um cliente, para você poder ouvir as diversas partes. É muito importante, né? Esse equilíbrio. Olha, você é um cara que mereceu a entrada da Nádia Rebouças na nossa live. Pô, olha só, a Nádia Rebouças, grande figura, né? Uma das mestres do planejamento. Eu não vou nem falar que eu estou emocionado. Olha só. Eu consegui fazer uma live com ela e ela veio assistir a nossa agora. Pô, sensacional, sensacional. Quem já viu planejamentos da Nádia Rebouças, nossa, quero que o calhamaço desse tamanho. Ela não planejava a campanha, ela planejava a marca do cara toda. Toda. Tem que tirar o chapéu para a dona Nádia. Muito bom. Cara, mas é isso. O grande barato do Prêmio Colunistas, eu sempre achei, é que você não chega e as pessoas não entendem que é um prêmio diferente por isso. Você não chega lá e tem 40 criativos reunidos numa sala para ficar julgando o trabalho criativo. Você tem alguns criativos e mesclados com profissionais que têm uma outra visão daquele trabalho. É por isso que eu acho que é bacana o equilíbrio. Entendeu? E tem mais uma, não tem os caras envolvidos. Se o cara tem trabalho inscrito, não chama para o júri lá. O cara até está participando do júri online. O júri que vai fazer o shortlist é um júri completo, né? O júri presencial não pode ter ninguém envolvido. A gente conhece as histórias de que aconteceram em júris em que os trabalhos estavam envolvidos, né? Brigas como criativos subindo à mesa para brigar com conhecidas histórias. É muito complicado isso. Tá eu já passei por uma situação dessa aí. Ô, Márcio, uma coisa que eu queria te perguntar, porque você tem essa visão histórica e eu também, que parece que eu fui o primeiro criativo que você conheceu quando a gente era criança lá. Esse esvaziamento do Rio de Janeiro que a gente está novamente falando dele, né? Para você, ele é histórico ou tem a ver com esse problema do Covid, não sei o quê? Eu acho que ele é histórico porque nós achávamos que seríamos capital do Brasil o resto da vida e por conta disso teríamos as contas federais aqui para todo sempre, né? Enquanto São Paulo teve que se profissionalizar para atender contas privadas, o Rio de Janeiro se acostumou a atender contas de governo, né, desde muito tempo, né? Eram as contas que as agências buscavam em primeiro lugar. E eu não quero nem falar sobre o que é o relacionamento de uma conta de governo, não é essa a questão. Mas aqui eu acho que existe a conta privada quando o resultado é mensurável, né, quando está em discussão aí o lucro que a empresa vai ter para prestar conta para os seus acionistas, exige da agência de publicidade uma
responsabilidade um pouco maior do que a conta pública. Com todo respeito a quem tem conta pública, tem muitas que fazem trabalhos excepcionais. Mas eu tô citando o nível de exigência, né? Eu acho que tem esse episódio, o Rio não se acostumou a esse tipo de coisa, e eu acho que também as empresas acabaram saindo do mercado carioca. Quando eu pego a lista do Colunistas, do começo, do Colunistas Rio, nós tínhamos aqui premiação para o Banco Nacional. Era privado, não estou nem falando da empresa, não estou falando de empresa pública, não. A Souza Cruz, que era uma empresa privada. Nós tínhamos aqui os concorrentes de cigarreira, a Reynolds, né, era aqui no Rio de Janeiro. Né? Felipe Morris não era, mas a Reynolds e a Souza Cruz eram do Rio de Janeiro. Souza Cruz. A Shell era no Rio de Janeiro. Estou falando conta privada, hein? Nem sei. Brahma era no Rio de Janeiro. E eu vou dizer um negócio que aconteceu comigo. Coca-Cola. Eu tinha a minha assessoria de imprensa, assessoria de promoções, e eu cheguei a ter a conta não era da Compaq, era uma conta de uma caneta, né? Agora o nome me fugiu, engraçado, o nome me fugiu da minha cabeça. Bom, enfim, a empresa, Pelican, eu tive a conta da Pelican aqui no Rio de Janeiro. Ela ficava ali na Avenida Pedro II, São Cristóvão. E a empresa se questionou o seguinte, para o pessoal lá de fora, para a matriz. Espera aí, nossos fornecedores onde estão? As fábricas que fornecem, onde elas estão? Estão em São Paulo. Nosso maior público está onde? Está em São Paulo. O que eu estou fazendo com a empresa no Rio de Janeiro? Caramba. Perdi o cliente e o Rio de Janeiro perdeu a Pelican. Houve uma migração muito grande para os outros estados, para São Paulo principalmente, né? O Rio perdeu muitas empresas que se mudaram, se transferiram para São Paulo, e não é por acaso que a Rede Globo transferiu o comercial, a sede dela para São Paulo, né? O Sistema Globo de Rádio transferiu a sede para São Paulo, e foi por aí. O que é interessante é o seguinte, você pensar que hoje ainda existem muitos anunciantes no Rio de Janeiro que não estão sendo trabalhados. Isso é impressionante. O que estamos também precisando é dar uma profissionalizada nesses clientes que estão hoje fazendo direto. O grande trabalho de hoje, de educação do cliente que muitas vezes faz o trabalho internamente. Nós temos... você vê o seguinte, Telerio estava sem anunciar um tempão. Cara, agora a Telerio voltou com um comercial dizendo, em novos tempos, como se ela tivesse voltou a anunciar. E voltou a anunciar fazendo tudo internamente, cara. É uma pena isso. É lamentável o comercial da Telerio. Né? E assim como esse, o Grupo Assim, cara, o comercial da Assim, pelo amor de Deus, o que é... Esse vai ganhar um prêmio, cara. O que é o comercial da Assim, com aquele dono dela falando? Olha, várias pessoas estão falando também que uma coisa que esvazia o Rio são os nossos governos, né? A violência dos impostos, ICMS, está afastando. A Beta Loyola, da versão beta, estava falando isso, o Chiquinho Luquini está reforçando. Isso é outra coisa também que a gente precisa se preocupar, né? O Rio trata muito mal as empresas que querem investir aqui, né? Exatamente. Enquanto São Paulo deu incentivo... E nós, na nossa própria indústria também, tratamos muito mal os fornecedores daqui, né? Pronto, falei. É aquela questão que a Cioli sempre reclama, né, das agências. Mas é verdade, infelizmente é verdade. É tiro no pé, né? Nós somos os reis do tiro no pé. Mas você quer ver uma coisa? Aí faz parte também desse mesmo mecanismo que eu reclamo em relação aos colunistas. Eu vou juntar tudo num bolo só. No mesmo pacote. No mesmo pacote. Temos tempo, ainda temos aí uns 8 minutos, vamos lá. É aquele pacote do Tom... Já tem, gente, como a gente fala. Aquela história do Tom Jobim, né, de que o sucesso do Rio de Janeiro crime inapensável. Né? Exatamente. O carioca adora detonar aqueles que começam a fazer sucesso, aqueles que começam a aparecer. Né? Eu vejo a relação
a relação das agências de São Paulo com os colunistas de São Paulo, né? Lá todos eles são os companheiros, eles entendem e enxergam os colunistas como Armando Ferrentini, como Adonis Alonso, como pessoas que fazem parte do mercado, são companheiros do mercado. O Washington ligava pessoalmente. Exato. O Washington me ligava. O Washington começou a carreira dele. Você pega o livro dele, eu sou o colunista mais citado do primeiro livro do Washington Oliveto. Por quê? Porque ele sabe dessa relação que a gente sempre teve. O Washington me telefonava toda semana: Márcio, olha só o anúncio que a gente está botando no ar para General Motors, o anúncio que a gente está botando no ar para Itaú. O Washington Oliveto, meu querido, esse monstro que é da nossa propaganda. Então, eu acho que da mesma maneira, o paulista sempre soube valorizar os seus talentos. Mas você conheceu um diretor de criação que chamava você na agência para fazer uma prévia do que valia a pena e o que não valia a pena escrever. Exatamente. E, o Toninho Lima, você sabe que eu bati num texto, que eu não sei nem se eu te mandei, uma carta que você foi um dos signatários, você, Mauro Matos, Vitor Kirovski, agradecendo a janela publicitária. A janela construiu minha carreira. Só. Então, isso que eu estava falando é o seguinte: o Rio de Janeiro não valoriza os seus profissionais. O Rio de Janeiro, cadê os nossos grandes diretores? Por que nós não falamos dos nossos grandes diretores de comercial? Por que nós não vamos atrás de profissionais que sejam grandes diretores, que sejam grandes produtores, para que a gente possa justificar, entregar os trabalhos deles aqui, os trabalhos das agências daqui para esses profissionais, e não só para as agências de São Paulo. Enquanto que em São Paulo os caras incensam. Nós conhecemos os grandes diretores de criação, os dois diretores de comercial. Não, diretores de criação são todos cariocas lá de São Paulo. Você vê o que aconteceu. E os diretores de comerciais, eles os preguiçosos estão dominando o mercado de São Paulo. Alguém estava fazendo uma brincadeira aí com os preguiçosos, cariocas são preguiçosos. Foi uma brincadeira que a Valéria Chaves levantou aí. Eu acho que se a gente se tem que deixar um recado para quem está assistindo agora a gente aqui, é isso. Nós temos que nos valorizar. Sabe, se o Rio de Janeiro está afundando, se dizem que, né, estamos perdendo clientes, estamos perdendo a valorização, cabe a nós valorizarmos, cabe a nós nos valorizarmos. Nós é que temos que mostrar que o Rio de Janeiro ele é capaz de produzir com criatividade, com capacidade, com qualidade, tanto quanto São Paulo, porque a prova é isso, eram talentos do Rio de Janeiro que foram para lá. Então, são esses dois recados, é isso, é de que cabe a nós valorizarmos o mercado do Rio de Janeiro. E cabe a nós corrermos atrás dos clientes que ainda não entenderam isso e estão fazendo trabalhos diretos. Vai para o supermercado, meu irmão, vai para lá, vai para a prateleira do supermercado, começa a pegar produto por produto, né? E olhar produto por produto. Aqui a minha luva, né? Luva, tem que andar de luva. Vai olhar aqui atrás, vai olhar de onde é a fábrica. Muitas delas são do Rio de Janeiro e esses caras não são atendidos por agência. Vai bater lá na porta, pô. Quem sabe conquista. E nós temos mais um anunciante aí para o Rio de Janeiro, voltando a gente a ter produto para anunciar. Mas hoje também com essa coisa do trabalho remoto, a gente não precisa necessariamente ficar preso ao nosso quintal, né? Não precisa, né? Mas é mais fácil, né? Quer dizer, o trabalho remoto exige também, para eu pegar, eu tenho que ir lá buscar o cara. Como é que o cara não vai me entregar? Eu tenho que ir lá buscar, né? Eu tenho que apresentar, né, Toninho? Eu acho que para dar o seguimento é possível. Isso vai acontecer, né? Isso nós vamos ver. Mas acho que isso vai ser mais para as agências, né? Porque as agências podem... Pois tem um cara bom pra caramba em Goiás, eu vou botar esse cara aqui. Eu posso pegar esse cara para criar para mim, exatamente. Exatamente. Agora, por exemplo, por conta até da pandemia, as agências que atendem a Prefeitura do Rio de Janeiro estão sendo obrigadas a trabalhar com os caras que são da matriz delas. Exatamente. Bom, Márcio, você fez uma mensagem tão boa agora que eu não sei se você preparou a sua mensagem final, mas nós estamos na hora dela. Era essa aí. Pensou? Era essa? Vamos lutar eu acho pelo que nosso acabou mercado, está na nossa mão. Eu acho que é isso, sabe? Que nós temos... Sabe, vamos parar de brigar tanto assim. O Nakamura chegou agora, o Nakamura veio fechar a reunião. Grande Nakamura. Grande Naquinha. Né? Então, exatamente. Então, mas é isso, acho que... Você valorizar. O Mercado Rio precisa parar
de detonar mais os concorrentes e se juntar. Eu acho bacana que as agências já estejam até fazendo isso. Há um núcleo de donos de agência que estejam se encontrando, né? Agora, também vale isso para o clube de criação. Quer dizer, não é deixar só o Japa sozinho ou você. Né? Quer dizer, se o criativo quer se valorizar, valoriza o clube de criação. Pô. Cadê que fim levou o GAP? Cadê o grupo de atendimento? Eu acho que, na verdade, precisa juntar essas entidades agora. Sabe? Não tem mais que ter cada um no seu quadrado, não. Tem que juntar todo mundo num pacote só. E o pacote é fortalecer o mercado. E eu acho que não é assim, vamos defender o Rio de Janeiro. Não é isso, não. Acho que é fortalecer o mercado publicitário como um todo. Exato. Se fortalecer o mercado publicitário como um todo, fortalece o Rio. Exatamente. E você fortalece o mercado fortalecendo as pessoas. Fortalecendo as pessoas, exatamente. Porque sem elas não existe mercado. A velha história de que... Foi Geraldo Alonso? Quem foi o Mauro Salles que falou, né, que o meu patrimônio desce pelo elevador todo dia às 6 horas? Isso é maravilhoso. Essa frase é antológica, essa frase. Não é? Exatamente. O meu patrimônio desce pelo elevador todos os dias, é maravilhoso. É um cara que tem visão do negócio, né? Exatamente. Entende qual é o negócio dele. Isso. Exatamente. Talvez seja a lição que essa pandemia possa ter deixado para muitos empresários, sabia? Exatamente, são as pessoas. O cara perceber valorize o seu profissional. Se ele é bom, valorize. Valorize. Acho que esse é o recado. Márcio, cara, eu não preciso nem dizer para você que foi um grande prazer, nosso reencontro. Estou aqui revendo a minha história toda, conversando com você, e queria te agradecer pra caramba. Acho que engrandeceu aqui a nossa noite aqui. A audiência foi ótima, muita gente que eu gosto entrou aí para te ver. O papo foi maravilhoso. E a gente continua ele assim que der para botar uma cerveja e umas coisinhas na mesa. Vamos nos encontrar. Tá, eu já falei, inclusive, com o Japa. Japa está dentro dessa. Tentar com o Japa, com o Antônio Jorge também. Nós temos que fazer um evento. Fala rápido que vai cair. O grande evento de junção, de reencontro. O grande reencontro de todo mundo. Assim como teve o baile da Ilha Fiscal que o Japa fez lá, que na noite seguinte acabou tudo, vamos fazer o reencontro também. Exatamente, faremos isso. Tá bom, meu querido? Já está caindo? Então tá bom. Grande beijo para você. Beijo a todos. Vamos encerrar para não cair no meio. Obrigado, foi muito bom. Foi muito bom, tá? Também passou. Valeu, querido. Dá um beijo aí na Renatinha. Dá um beijo na Renata. A Drica também tá mandando. Valeu, querido.